Olá, estás bom, Atílio? Então, tudo bem? Já estamos? Já estamos no ar. Já Bem estamos. disposto, prontinho Bem aí para o disposto. rock. Prontinho. Estava difícil. Estava difícil. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio, 7 bases de sucesso, onde vamos decompor um bocadinho o teu mindset. E as pessoas também, para quem não te conhece, vão perceber um bocadinho quem é o Atílio Coelho, mais conhecido pelo Gladiador. Para quem te conhece, já não é uma novidade. Vamos também falar ao longo desta nossa live e que estará a ser transmitida quer no YouTube, quer no Facebook em simultâneo. Vamos falar das 7 bases que têm a ver com autoconhecimento, propósito de vida, disciplina, trabalho de equipa, networking, ser uma referência e foco. Por isso, nada melhor do que começar com o autoconhecimento. E para quem não te conhece, quem é o Atílio, o Gladiador Coelho? Ora bem, para quem não me conhece, eu tenho um mestrado em Educação Física, fui atleta profissional a vida toda, de desportos de combate, fiz a minha formação desportiva e até ao mestrado quase todo na base da especialidade do alto rendimento dentro dos desportos de combate. Depois, a partir daí, e depois do fim da carreira, vários títulos nacionais de amadores, passei para o profissionalismo, fui campeão nacional de profissionais em várias modalidades de esportes de combate, fui campeão da Europa também e fui 2 vezes campeão do mundo de kickboxing profissional. Também tenho algumas incursões noutros esportes de combate, como o MMA, o jiu-jitsu, o pugilismo profissional. Depois, muito mais acentuadamente, no final da carreira e no fim da carreira profissional, dediquei muito mais à área do autoconhecimento e comecei a alargar várias áreas de estudo, nomeadamente o coaching, o facto de começar a ser convidado para fazer palestras, palestrante, e dediquei-me bastante também à parte do ser treinador e a diferença, o mestre treinador, há ali umas diferenças também na formação de homens, na formação de caráter, e pronto, desde PNL, a linguagem corporal, há uma série de áreas que eu comecei a desenvolver com enorme interesse. Paralelamente, também alguma atividade empresarial, como na academia também, e outro tipo de negócios, e também, depois do lançamento do meu primeiro livro, agora com a paragem obrigatória da quarentena, quase que mergulhei completamente, com o nosso amigo Rémulo, mergulhei completamente no término do segundo livro, sendo o segundo livro um livro mais virado para exatamente para o que estamos a falar, que é o autoconhecimento. Olha, como é que nasce essa tua paixão pelas lutas, ou neste caso o kickboxing, que mais tarde vens a ser não só campeão nacional, mas como europeu e mundial por 2 vezes. Como é que nasce essa tua paixão por essa área? Se assim se pode chamar. Ora bem, sim, ninguém tem sucesso em nada se não fizer as coisas por amor. Há um amor extremo, ainda vivo esse amor. Se não tivesse esse prazer, já me tinha afastado do ensino e da prática dos esportes de combate. Hoje em dia não consigo estar um dia sem praticar, faz parte quase da minha terapia. Surgiu muito cedo, surgiu com 15 anos, na altura surgiu como uma fuga às condições adversas, uma fuga à vida no bairro, à possibilidade de criminalidade e vícios, etc. Foi quase como eu tinha que arranjar uma solução, algo que me ocupasse tempo, e estava numa fase também ali meia com a escola, não sabia muito bem, com a rebeldia, como é que a coisa ia correr, e então encontrei no desportos de combate uma saída, uma fuga. E depois, mais tarde, tu algum dia te passou pela cabeça fazer isso de forma profissional ou foi sempre numa de amadorismo e depois é que começaste a criar objetivos até te tornares campeão nacional, depois campeão europeu e depois campeão mundial? Foi tudo muito passo a passo. Nunca houve um plano, um grande plano. O que hoje em dia está muito em voga, os planeamentos de carreira, os planeamentos a longo prazo. Na altura também
ao tempo que foi, há 20 e tal anos, 22 anos, ninguém pensava nisso sequer, nem sequer o desporto. Se hoje em dia o desporto, os desportos de combate ainda são vistos com um certo tabu, na altura, muito pior ainda. Não, foi uma coisa que foi surgindo, começou como uma forma de escapatória, de saúde, foi surgindo, foi desenvolvendo capacidades, havia algumas características que eu já trazia comigo, como a resiliência, a insistência, a teimosia de conseguir fazer alguma coisa, começar e chegar até ao fim, e depois, um gajo, quando a gente tem jeito para alguma coisa, vai levando as coisas, vai levando, e os objetivos vão quase como degraus. Tive praticamente retirado da carreira na parte final com uma lesão muito grave que me custou mais de um ano, em que eu já tinha, como nós dizemos no nosso esporte, já tinha posto as luvas de lado. E um dia o Rémulo apareceu, teve uma conversa muito séria comigo, tinha uma proposta e um contrato, uma possibilidade de um contrato com uma empresa internacional, com uma promotora internacional, para eu fazer um último grande combate, para abandonar, e basicamente ele foi o obreiro disto tudo. E eu lembro-me que durante as 2 primeiras semanas, aqueles 15 dias, sempre que ele falava comigo, e ele tentou andar ali quase diariamente a falar comigo sobre o assunto e a delinear, e situações de reuniões que haviam, e contratos, etc. Há aqui uma série de situações que é um backstage que as pessoas nem sabem o que é que se passa. Eu percebia que o Rémulo acreditava mais na possibilidade do que eu. E ele quase que me convenceu a acreditar que eu conseguia sair e conseguia ser campeão do mundo e fechar a carreira da maneira que fechamos. E até mesmo aí, só depois do título conquistado e do último combate, do KO no colombiano, é que surgiu a situação do livro, um livro de autoajuda, ligado com uma situação bibliográfica, e também foi ele que fez a proposta. Olha, se tu escrevesse a tua história com alguns textos de autoajuda para as pessoas perceberem como é que as coisas se fazem, para ser um motivo, etc. Portanto, as coisas foram todas quase... Eu uma vez dei uma entrevista à televisão que dizia que o universo parecia que ia alinhando as coisas umas atrás das outras para elas acontecerem. Interessante, porque tu tens aqui 3 pontos, um em que és campeão nacional, um em que és campeão europeu e 2 momentos em que és campeão mundial. A questão que eu te pergunto é, o que é que existiu de diferença a nível emocional de uns títulos para os outros? O primeiro título profissionais é o Campeonato Nacional de Kickbox profissional. É o primeiro título e é aquela emoção da primeira grande conquista. Portanto, o choro no fim da luta, pronto, foi aquela coisa ainda também muito ligada à imaturidade e à juventude, e pronto, e estava a começar a viver, e tive ali durante 6, 7 anos mais ou menos a viver um período de fama, e as pessoas reconheciam-me, estava a aprender a lidar com aquilo tudo. Depois os outros títulos já foram vividos com mais calma e como uma coisa natural. Já havia um sentimento de eu trabalhei para isto, dei o meu melhor, portanto isto é o resultado do meu trabalho durante estes 3, 4 meses de campo, de preparação para aqui. O último título mundial foi uma apoteose, porque eu próprio já tinha posto aquilo de lado. Portanto, eu para o último título mundial executei uma série de técnicas que durante a minha carreira não as tinha feito. Tinhas feito, ou tinhas começado a fazer num título ibérico de profissionais, que eu também tenho um título ibérico de profissionais full contact. Antes tinha feito algumas não, fiz durante 3 meses técnicas de visualização e de meditação e de verbalização, de mantras verbais, e trabalhei muitos... Exatamente. Trabalhei também muitos gatilhos sonoros, comecei a trabalhar os gatilhos pessoais. Foi a primeira vez que eu trabalhei com isto, porque inseri nessa preparação uma pessoa que é professora de yoga, e fizemos yoga de alto rendimento, em que ela me trouxe essa informação nova para o meu desporto. Experimentei pela primeira vez, e depois, quando fui fazer o título mundial, quase 2 anos depois,
já levava esta bagagem de conhecimento, já levava estas ferramentas que anteriormente não as tinha. Agora, claro que o último título do mundo foi uma mistura foi uma emoção, primeiro, pela massa humana que estava lá, era o culminar de uma carreira de muitos anos com a bandeira de Portugal às costas pelo mundo, e ao mesmo tempo também uma carga emocional muito grande, porque é o abandono, é a última vez que eu faço isto, há uma carga, há uma despedida, portanto, aquelas lágrimas são umas lágrimas de sucesso / tristeza, porque há ali uma despedida e o partir para uma fase, para uma etapa nova da vida. Uma nova etapa. Como é que foi essa mudança para essa nova etapa? O que é que existiu, ou o que é que existe diferente de uma fase para a outra? Tocaste agora num ponto sensível. Por isso é que eu já me estou a rir a meio da pergunta. Porque eu não fazia ideia, e eu ouvi isto mais ou menos há 6 meses atrás, de um treinador americano, que é o Rafael Cordeiro, que é da Kings MMA, que tem vários campeões do UFC, que disse que depois de acabar a carreira dele, que começou a treinar atletas profissionais, mas que entrou num período em que ele tinha reconhecido, tinha entrado num período depressivo, e que lhe demorou muito tempo a perceber que estava a entrar num período de depressão. A mim aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu, dos 15 anos até ao final da carreira, foram 20 anos, mais de 20 anos, em que me conheci naquele papel. De repente retiraram-me aquilo e fui invadido por uma série de inseguranças e por uma série de medos. Portanto, há uma série de emoções sabotadoras que me pronto, a malta conhecia-me por causa disto, o pessoal dava-me reconhecimento por causa disto, mas eu agora não vou fazer mais isto, e agora? Será que o pessoal vai deixar de ter a mesma forma de lidar comigo? Será que vou deixar... Começou a entrar uma série de tumultos em mim, começou a haver aquela desmotivação de treinar ou da atividade física, porque já não havia um propósito, já não havia um objetivo. Entrei ali... depois isto somado a uma situação de saúde grave que tive, passou-me por um período bastante depressivo, até com a ajuda de algumas pessoas chegadas e depois também de uma recuperação melhor pela parte de saúde, foquei-me no objetivo da formação, foquei-me a 100% no objetivo da formação, no objetivo do alto rendimento. Ou seja, a partir do momento que eu voltei a colocar no papel, porque eu escrevo bastante os objetivos tabelados, a partir do momento que eu bloqueei, continuei ou redirecionei tudo, comecei a sair quase desse buraco lentamente. Hoje em dia já tenho horários estabelecidos para cuidar de mim, da minha saúde, da minha atividade física em particular. Também comecei a alargar para outras áreas de outros esportes que anteriormente não fazia, e agora abri esse paradigma também de experimentar outro tipo de desporto e ir ao alcance até de outro tipo de formação desportiva e outro tipo de graduação dentro de várias áreas de luta e de esportes de combate, na aprendizagem constante, quase. Mas esta forma de estar nova só foi acompanhada quando eu comecei a mergulhar mais numa série de novos conhecimentos, novas leituras, novas obras que eu li, novos autores, é que me fizeram sair um bocado desse buraco, porque, ou seja, o pós-abandono profissional não foi fácil, foi difícil, passei por uma altura meio perdido. Eu estou-me a rir porque isso acontece muito com os atletas de alto rendimento, em quase todos os desportos, e principalmente aqueles que nem seguem a fase seguinte que é que tu seguiste, que foi ser treinador. É aqueles que normalmente abandonam a carreira, a maior parte deles depois não sabem lidar com essa nova fase, que já não é os relevados ou o estádio de basquete ou o campo de ténis, e porque se começa a criar essas tais inseguranças e como é que vai ser agora? Por isso é que eu estou a criar essa situação. Como é que nasce o teu nome, o Gladiador? Olha, o nome, já contei isto várias vezes, está no livro também. O nome nasce numa transmissão em direto, na televisão.
está a dar um combate em direto na televisão, em que eu fraturo o pé direito no segundo assalto e faço o combate, que eram 5 assaltos de kickbox, com o pé direito fraturado, a mancar, sempre em cima do pé, sempre a continuar a luta e a chutar na mesma com o pé partido e tudo. E os relatadores estão a falar, tem vários comentadores a falar. Um dos comentadores que está a fazer o direto na televisão é o Rémulo. Aliás, foi aí que eu conheço o Rémulo, foi nessa situação que eu conheço o Rémulo, em que o Rémulo tem uma expressão agora bastante engraçada, bastante caricata, que é, como havia um atleta de pugilismo muito conhecido aqui no Norte, que é o nosso amigo Nuno Cruz, que era o Guerreiro do Norte, o Rémulo dá uma expressão em que diz: este atleta é o verdadeiro gladiador do Norte. Porque já havia o Guerreiro do Norte, ele disse: este atleta é o verdadeiro gladiador do Norte. E aquilo, como passou muitas vezes indiferido, esse evento, essa gala desportiva passou muitas vezes indiferido, aquilo colou, o nome colou, as pessoas começaram a brincar comigo no treino, o gladiador, o pessoal na rua começou-me a chamar, e a única coisa que eu fiz foi adotar quase um calção ao modelo gladiador, com aquela cinta e com aquelas tirinhas à volta e tal. Basicamente foi isso, porque depois a forma de atuar, ou seja, o espetáculo em si, característico em mim, era ser aguerrido, era ser um indivíduo que incentivava o confronto, ou seja, ia muito atrás do combate, portanto, nortenho, não é? Sempre era... Existiam ao longo dos teus combates momentos que tu te inspiravas mais no que se passava à tua volta ou no combate em si? Olha, isso varia muito de atleta para atleta. Há atletas que gostam de entrar e olhar à volta e perceber o que é que se passa e olhar para as pessoas na bancada e sentem-se bem com isto. E há atletas que entram a olhar para o chão e estão o combate todo a olhar para o chão e para o indivíduo que ali está. E eu, por experiência de muitos combates, né? Tive mais de 150 combates, por experiência de muitos combates, há que perceber, isto é muito importante para qualquer atleta, é muito importante para qualquer profissional, em qualquer área de stress, de alto rendimento, stress, seja o que for, é preciso começar a conhecer a ele próprio e perceber o que é que funciona com ele. O que funciona com outra pessoa não é o que funciona comigo, se calhar. Comigo era o seguinte: quando eu me focava muito no que se passava à minha volta, o meu foco ali dispersava. Eu perdia o foco e acabava por entrar em momentos de baixo rendimento e falhas, às vezes quase imaturas, porque estava distraído. Começava a focar mais no que estava à minha volta do que no que estava a acontecer no ringue. Quando eu entrava 100% focado no que estava à minha frente e fazia os assaltos todos e o combate todo 100% focado, normalmente eram sempre grandes espetáculos. Quais eram as principais coisas que tu fazias antes dos combates para te alinhares contigo próprio? Que possas Isso é mais uma daquelas... connosco. Isso não, claro que posso. Isso é mais uma daquelas coisas que também depende de atleta para atleta. E nós nos balneários, nos eventos, convivemos nos bastidores e vemos que há atletas que gostam de brincar, de contar piadas, estar relaxados, de ouvir música, de dançar, e há atletas que querem estar em silêncio com os fones ou querem estar deitados sem que ninguém os chateie, no mundo deles, focados. E eu, basicamente, não gostava de muito barulho à minha volta, nem de muita gente à minha volta. Eu gostava de estar num momento familiar, tranquilo, o máximo de energia positiva à minha volta. Naqueles 10 minutos antes de ir para o ringue, começava a fazer uma ativação geral física e fazia muitos, principalmente na parte final da carreira, fazia muitos exercícios de respiração, de hiperventilação, etc., para fazer a dilatação pulmonar e para fazer a circulação total do sangue. Fazia muitos exercícios de respiração e fazia muitos exercícios de verbalização ligados a alguns gatilhos físicos e sonoros. Ou seja, eu falava comigo próprio e fazia alguns gestos que eu sabia que me incentivavam para o patamar de alto rendimento logo. Sim. Eu, quando falaste de hiperventilação, lembrei-me logo do Wim Hof. Não sei se já ouviste falar. Sim, sim. Não. Sim. Ao longo da tua vida existiram momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco? Sim. Eu também escrevi
ou melhor, estou a escrever agora no próximo livro já, como começámos direto a dizer, tenho estado a trabalhar muito com o Remo no próximo livro, em que houve um momento da minha vida que senti um despertar. Esse despertar aconteceu por um momento de dor emocional muito intensa. A dor foi de tal forma intensa que o meu sistema de sobrevivência mandou-me fazer algo, porque senão a coisa ia correr mal. Eu gostava muito que o despertar tivesse sido por situações positivas de amor ou de autoconhecimento ou da minha procura por algo melhor, mas o meu despertar foi por situações negativas, em que eu comecei a fazer a separação entre o que era bom para mim e o que era mau para mim. Comecei a classificar desde as pessoas, às práticas, às conversas, até ao que se ouve ou que não se ouve, a separar isto não é bom, isto é bom. O meu despertar e a minha mudança geral, principalmente na busca pelo conhecimento, pelas ferramentas intelectuais, de uma forma mais bruta, começou nesse momento. Anteriormente, a minha busca era toda focada na parte esportiva, ou seja, eu focava-me muito na parte física e não tanto na parte espiritual, energética e mental. Olha, falaste aí em pensamentos e âncoras que muitas vezes tu utilizas contigo próprio a falar. Existiram pensamentos que transformaram a tua vida para sempre? Sim. Esses pensamentos tiveram que ser reforçados e tiveram que passar por vários processos de repetição constante, em que passaram de ser de pensamentos, passaram a palavras, e de palavras passaram a ser mantras verbais que acabaram por se tornar em realidades. Ações. Exatamente. Por exemplo, eu tive 4 meses de preparação para o título mundial. Diariamente eu repetia na minha cabeça, em silêncio, e talvez, principalmente no jogging, na corrida, na preparação, que eu corria bastante, milhares de vezes por dia eu dizia a frase: eu sou o campeão do mundo, 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 e alterando às vezes a disposição, exatamente, a ênfase. Portanto, durante aqueles 4 meses eu sou campeão do mundo. A verdade é que eu, por vezes, entro num modo automático, quase, e às vezes estou sozinho, e isso ainda me vem: eu sou campeão do mundo, eu sou campeão do mundo, eu sou campeão do mundo. De tal forma ficou gravado no meu subconsciente. E és, porque ninguém te pode tirar esses 2 títulos. Estão ali 2, aqueles estão ali, já ninguém os tira. Por isso, a memória está lá registado e os cintos estão lá atrás. Mas é interessante porque tu tocas aí num ponto que a maior parte das pessoas que têm mesmo muito alto rendimento e que têm resultados extraordinários, eles quase que criam uma obsessão. E essa obsessão é criada muitas vezes por estes mantras que a maior parte das pessoas nem tem conhecimento de que eles existem. E isto é quase... Eu acho... E tu achas? Desculpa estar a interromper, Alexandre, porque tocaste numa parte que já entra na minha paixão sobre o ensino. Tu não podes ser extraordinário em nada se não fores obcecado pela área. Se tu não fores obcecado pela área, se aquilo não ocupar um bocadinho do teu tempo diariamente, tu vais ser apenas medíocre. Portanto, quando normalmente, por exemplo, um bom jogador ou um grande jogador de futebol, em puto, andava sempre com a bola para todo lado. Era a obsessão dele. A linguagem corporal e o objeto... Alguns até dormiam com a bola. Fazia parte do cotidiano dele, já. Portanto, quando tu focas a tua energia de tal forma em que a vida parece que converge toda para aquele ponto, é uma questão de tempo até o sucesso acontecer. Pode não acontecer à primeira, pode não acontecer à segunda, mas é inevitável o sucesso de tu chegares lá. É inevitável. Porque tu ficas de tal forma obcecado que o sucesso e a excelência naquele ponto torna-se uma prioridade. Acabas por afunilar. Exatamente. E só entende isto quem já passou pelo processo. Sim. Vamos tocar então no segundo ponto que tem a ver com o propósito de vida. Porque nesta fase tu estás numa outra fase da tua vida, mas e porque é que eu digo propósito de vida?
já encontraste o teu propósito de vida, ainda andas à procura dele, ou numa determinada fase da tua vida o teu propósito foi concluído e agora estás noutra fase de outro propósito de vida. O que é que nos podes falar sobre isto? Ora bem, a minha forma, e eu gosto muito de repetir isto, a minha forma de ver as coisas, pois cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas, Claro, porque até dada altura da minha existência, eu tinha um propósito de vida que foi atingido, e daí para a frente eu entrei noutra fase de transformação em que agora tenho focado outro propósito de vida. Por exemplo, nesta fase da minha vida eu estou muito focado em formar atletas de alto rendimento / homens. E quando eu digo homens, é pessoas com características preparadas emocionalmente para poderem enfrentar a vida e as adversidades do dia-a-dia. Fazer indivíduos fortes. Eu estimulo muito os meus alunos na procura de conhecimento, na leitura de certos livros que acho que deviam ser livros quase obrigatórios na escola. São formas, eu prefiro saber que o meu atleta vai ter sucesso na vida ou que está preparado para enfrentar o mercado financeiro ou o mercado do trabalho do que ele vir a ser um grande atleta desportivo. Portanto, há aqui uma diferença grande entre ser treinador e ser mestre. O mestre faz homens, o treinador faz atletas. Tocas aí num ponto muito interessante porque as pessoas, e a maior parte das pessoas, não têm a noção de o que é esta realidade do kickbox e quantas pessoas, em média, em Portugal, podem realmente ser profissionais e viver do kickbox. Tu que já estiveste nessa área e que agora estás na fase de mestre, consegues dar uma ideia à maior parte das pessoas que nos estão a ver, porque hoje temos miúdos que podem estar aqui a ver-nos com 16, 17, 18 anos e que querem seguir isto, e depois temos pessoal mais graúdo, 25, 26, 27 e por aí fora, mas se calhar que tem uma ideia do profissional ou semi-profissional ou amador completamente errada do que tu lhes podes dar, porque já viveste esse mundo e ainda vives esse mundo, mas agora do lado de mestre. É assim, o profissionalismo dentro dos esportes de combate é uma utopia ainda. Não existe verdadeiro profissionalismo em Portugal. Em Portugal ninguém sobrevive a 100% dos desportos de combate. Portanto, eu posso ser atleta de esportes de combate, mas tenho que ter atividades paralelas. Dar aulas, dar PTs, ter empresas minhas, ter patrocínios que me possam... Portanto, eu viver só de ser atleta de esportes de combate em Portugal é impossível. E se é impossível hoje, no ano em que estamos, imaginem há 20, 22 anos atrás. Era impossível mesmo. Portanto, os cachés são baixos. Mesmo mundialmente, se não se atingir aquelas uma ou duas ligas principais, há milhares de ligas pelo mundo, boas, mas há uma ou duas que são as que pagam melhor. Para entrar ali, só entra a elite das elites. Ou se atinge uma daquelas ligas, que é dificílimo e nem sempre tem a ver com o valor do atleta, tem muito mais a ver com o management e os contactos que se tem. Portanto, viver de esportes de combate em Portugal ainda é impossível. O conselho que eu dava hoje em dia, e que dou aos meus alunos, é, a partir do momento que consigam desenvolver uma carreira amadora boa, com bons alicerces amadores, uma carreira amadora com uma base positiva, malta, vão para outro país, vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, procurem outras saídas, porque há 22 anos atrás não havia facilidade de viajar, era caríssimo de viajar, era caríssimo de ir a qualquer lado do mundo. Eu viajava porque ia combater a muitos países do mundo e comecei a ter contacto com outras realidades. Isso foi uma das melhores coisas que a luta me deu, foi a possibilidade de eu conhecer outros países, conhecer outras realidades, outras pessoas, outras ferramentas, outras formas de treino, outros treinadores, outros atletas, outros métodos. Portanto, qualquer atleta hoje em dia consiga sedimentar uma boa base amadora, se quiser realmente ser profissional, estabelecer alguns contactos pela net, pelo Instagram, que é fácil. Hoje em dia as redes sociais abriram um leque enorme, né, de contactos que claro, não existiam. Portanto, querem tentar a vossa sorte como atleta profissional? Por exemplo, o Pedro Carvalho, grande amigo meu, foi para Dublin, está na Irlanda, na SGB. O Manel Cap também
gosto muito do miúdo, muito amigo também, já era amigo do pai dele, foi para a Tailândia, vive na Tailândia. A Tailândia agora vai ser o primeiro atleta no UFC, vai entrar no UFC. Há uma série de atletas agora novos que estão a começar devagarinho. O André Fialho também, neste momento, até mora na Flórida, penso que é na Flórida. Portanto, as portas estão-se a começar a abrir. Se vocês têm intenções mesmo de ser atletas de esportes de combate, tentem a vossa sorte. Eu tentei a minha na altura, foi há 17 anos atrás, fui o primeiro a ir viver para Las Vegas, ainda fiz uma luta em Las Vegas, não deu para ficar lá mais tempo que o que fiquei lá quase um mês. Não deu mais, mas eu tentei. Na altura as portas estavam fechadas, hoje em dia as portas estão abertas. Ninguém vai ser rico em Portugal com desportos de combate. Olha, tu tocaste ao longo da nossa conversa em pontos altos e pontos baixos. E é aqui nos pontos baixos que eu te coloco uma questão que tem a ver com: algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? E se isso te passou pela cabeça em pontos altos da tua vida ou em pontos baixos? Passou-me em pontos baixos. E há muitos anos atrás cheguei a essa conclusão. E mais uma vez vou pôr isto nestes termos, que são termos meus. O sentido da minha vida é eu ser feliz. O sentido da vida dos outros eu não sei. O da minha vida é eu ser feliz. Há uma série de características pessoais minhas que equivalem à minha felicidade. Portanto, o sentido da minha vida é eu ser feliz. Ponto final. E eu cheguei a esta conclusão nos pontos baixos. Porque quando estive nos pontos altos, eu até vou contar aqui um episódio que acho que descreve um bocado. Eu tive 6 anos quase no alto rendimento, a combater com a malta toda lá de cima, ter grandes combates, bons sponsors, bons patrocínios. Na altura era um menino bonito, capas de revista, fotografia, modelo, passarela, fiz uma série de coisas, fui dos primeiros a fazer, negócios, empresarial, a coisa corria, tive quase 6 anos sem perder um combate. Eu costumava acabar um combate e não conseguia quase entrar no balneário com a malta toda à minha volta. Era fotografias, era autógrafos, era isto. E depois no balneário tinha sempre uma média de 20, 30 pessoas à minha volta. Eu perdi um combate. Primeira vez que perco um combate. Fraturei pela segunda vez o pé direito. Quando perdi o combate, cheguei ao balneário, tinha 2 pessoas comigo. O treinador adjunto e um amigo pessoal. Tinha mais ninguém. Mais ninguém. Durante 6 anos, eu chegava ao balneário, tinha 100 chamadas, 70, 80 chamadas, 10 mensagens, 15 mensagens. Naquele dia, eu perdi o combate. Foi um combate muito violento, muito físico. Há combates que ficam-nos marcados pela violência deles. Perdi um cinturão também. Nesse dia também perdi um cinturão. Perdi o combate. Tinha uma chamada da minha mãe e tinha 2 pessoas comigo. Uma delas levou-me ao hospital. Portanto, eu conheci o alto e o baixo. E no intermédio é apenas efêmero. E conseguiste perceber quem estava contigo a sério e quem não estava. Depois é nestas situações que se vê a realidade por trás da lente fotográfica, não é? Claro que sim. Olha, vamos entrar no ponto de disciplina. Eu digo isto porque normalmente, e eu falo muito com as pessoas, porque também dou formação nessas áreas do coaching, e digo muito isto às pessoas, que é, quando estás lá em cima tens toda a gente atrás de ti. Quando estás lá em baixo são os teus amigos e a tua família que está ali para te acompanhar. Porque esses vão ser os que vão estar nos bons e nos maus momentos contigo. E é aí que às vezes a nata se separa do resto. Olha, vamos entrar então na disciplina que tem a ver com algo no teu trabalho em específico. Tu consideras-te uma pessoa disciplinada e, por exemplo, numa escala de 1 a 10, onde é que te colocavas e porquê? 9. 9 porque há momentos, e vou dizer porque onde é que eu falho. Há momentos de stress, por exemplo, que eu não estou a conseguir adormecer e vou ao frigorífico e como coisas que não devia. É aí que eu falho. É na autodisciplina alimentar. Não é permanente, mas é de vez em quando.
De resto, tudo que tem a ver com disciplina, trabalho, treino, horários, escrever, ler, teclar, sou altamente disciplinado. Fiz um copy-paste completamente das características de um atleta, de um lutador, de um atleta de esportes de combate. Não quero com isto dizer que adquiri isto tudo devido à luta, aos esportes de combate. Não. Já tinha comigo algumas destas bases, educacionalmente, porque convivi e passei os últimos anos da vida do meu avô paterno, só eu e ele, a tomar conta dele. Portanto, uma educação colonial antiga, cá, em que ele me obrigava, desde miúdo, a fazer certas situações que um miúdo normal não quer fazer. Ele obrigava-me a arrumar, obrigava-me a cozinhar, obrigava-me a saber fazer cozinhar, obrigava-me a pegar nas coisas e a trabalhar, a fazer situações de construção civil, disto, daquilo, que eu não queria, que dava sempre discussão que eu não queria, mas ele instigava-me essa disciplina e havia uma frase dele que hoje em dia recordo com saudade, que é, ele dizia, pá, tu tens que saber, porque um dia eu não vou estar aqui, tu tens que saber fazer as coisas. E ele tinha toda a razão, porque eu transportei essa disciplina para os esportes de combate, aperfeiçoei nos esportes de combate, muito com aquilo que já falámos, quase aquela obsessão de querer ser excelência no que estamos a fazer, e hoje em dia, com a mesma paixão e com a mesma disciplina, faço na escrita, por exemplo, faço nos meus treinos, faço na leitura, há uma série de áreas de trabalho, etc., que eu tenho uma série de disciplina. Agora, aquela disciplina de eu me dedicar, é isso que eu estou a falar, eu dedicar-me. Depois há uma disciplina que é muito associada àquela disciplina das pessoas aceitarem tudo que lhes diz. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Que é diferente. Em relação a essa disciplina de as pessoas serem submissas e aceitar tudo o que lhe diz, aí não sou exemplo. Porque normalmente sou aquele que levanta o dedo e pergunta, pá, está bem, mas porquê que isto é assim? Essa disciplina não a tenho, sou um bocado irreverente. A outra disciplina comportamental, 9. Qual é a importância dessa disciplina no teu dia-a-dia e no teu trabalho? Ou nos teus trabalhos que tu desenvolves? É tudo. É tudo porque, primeiro, a maioria das pessoas, mesmo fora da parte esportiva, na outra parte empresarial, gerência de recursos humanos, etc., reconhecem muito pela minha parte competente. Mesmo pessoas que às vezes nós temos que gerir a nível de postos de trabalho, reconhecem, acima de tudo, a forma de estar. A forma de estar correta, a forma de estar disciplinada, a forma de estar de não faltar ao compromisso, de ser honesto, de dar sempre uma palavra de compromisso. Portanto, acho que esta é uma forma de caráter em que é reconhecida positivamente. De forma de liderança também. Tocamos então agora na quarta base de sucesso, que tem a ver com o trabalho de equipa. A teu ver, quais são os prós e os contras de se trabalhar em equipa? Porque já estiveste dos dois lados da parada, como atleta e agora como mestre. Trabalhar em equipa tem muitos prós, tem muita coisa positiva. Pessoalmente vamos imaginar, dentro de uma sala cheia, de 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos, é muito difícil um professor sozinho tomar conta dos alunos todos. Portanto, dividir tarefas, dividir trabalho, partilhar experiências, partilhar ensino, eu partilhar informação e ele dá-me informação também. Isto tem tudo de positivo. De negativo, tem que às vezes não temos as pessoas certas ao nosso lado para se trabalhar em equipa, isso vai dar um dissabor, porque para delegar tarefas é preciso ter alguma confiança. E às vezes acontece, já me aconteceu no passado, senti-me enganado, senti-me traído por situações de trabalho de equipa. Não é o caso no momento. Temos um código de conduta muito, muito bom, muito positivo, em que há uma transmissão de conhecimentos tanto de lá para cá como de cá para lá. Não é o caso. Mas às vezes não temos as pessoas certas para trabalhar em equipe. Tu gostas de receber feedback 360? E se sim, para quê?
Eu gosto muito de receber o feedback de sanduíche. Acho que é aquele que eu me identifico mais. Aquele do, pá, estiveste muito bem nisto, mas acho que neste ponto podias ter melhorado tal. Encaixo melhor isto do que aquele do, opá, porque coisa, pronto, está bem, mas vê lá e tal. Não, porque isso leva-me logo para aquele fator que eu te disse, que é, pá, espera aí, mas porquê? Esse feedback Então, sanduíche é uma técnica de comunicação. exato. É uma das aliás, ensinam é uma das técnicas básicas que ensinam na faculdade quando tu estás a dar aulas aos miúdos, nas escolas. Porque se tu mantens-te aberto na primeira transmissão, a primeira transmissão é positiva, portanto vais manter a abertura para a segunda transmissão, que é corretiva. Prontos. Acho que é uma característica de personalidade, mais. Vamos imaginar que tu neste momento estarias a abrir um leque de pessoas para trabalhar com a tua equipa, ou seja, a selecionar pessoas para trabalhar contigo. Que tipo de características é que estas pessoas teriam que ter para trabalhar contigo e para que a coisa funcionasse bem? Olha, primeiro de tudo, dedicação. Dedicação que acho que é uma característica que falha a esta geração toda que está a entrar. A malta quer, eu costumo dizer que é a geração do clique. Carrega-se, clique. Se não for logo, já não presta, já não vale a pena. Tem que ser rápido e no momento. E nada que seja bom é rápido. As coisas para serem boas, a sério, demoram o seu tempo a construir-se. Isto também foi uma lição que eu aprendi na minha vida. Portanto, tem que haver dedicação, tem que haver uma partilha de uma visão comum, porque se não houver partilha da visão comum, não vale a pena, porque é cada um a puxar para o seu lado, e eu também já passei por situações destas, cada um a puxar para o seu lado. E depois, acima de tudo, tem que haver algumas características idênticas de caráter. Ser honesto, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa frontal. Eu prefiro uma pessoa frontal que uma pessoa não frontal. Mas, acima de tudo, a capacidade de trabalho e a dedicação, acho que é uma base. E o facto de ser honesto, porque, para mim, ser honesto por exemplo, acontece muito em grupos empresariais, as pessoas na mesa até trabalham bem, mas depois no trabalho dia a dia acentuam as falhas uns dos outros. Eu não considero isto honestidade. Não considero isto honestidade. Honestidade é, pá, eu acho que estiveste mal aqui, falhaste comigo neste ponto ou naquele. Isto é honestidade e a coisa fica resolvida ali. Estar a difamar o colega ali na secretária ao lado vai causar... Transparência e frontalidade também. Exatamente. Quando eu digo eu sou honesto, engloba aqui uma série de características, de crenças. Olha, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Ouço muitas. A primeira de todas é a comparação automática com o atleta ou com o professor de esportes de combate, que é um perfeito ignorante e um violento. É exatamente o contrário. Um praticante de esportes de combate tem uma margem de calma muito superior a um indivíduo normal, porque está perfeitamente ciente das suas capacidades físicas, não tem necessidade nenhuma de agredir ninguém, porque sabe que é superior a ele fisicamente e que tem ferramentas para o subjugar e até para o magoar gravemente. Isso é a primeira coisa. Depois, é muito difícil um atleta de esportes de combate, um treinador, um mestre, ser o primeiro a partir para a violência. Ou é quase impossível. Nunca vi isso acontecer. Então, logo, o autocolante de atrasados mentais, metem-nos logo. Depois, na sociedade portuguesa ainda não há aceitação dos desportos de combate como atletas de alto rendimento. Sendo que em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, os esportes de combate são os esportes que geram mais dinheiro do que todos. Geram mais dinheiro que a NBA, geram mais dinheiro que a NFL, geram mais dinheiro que o soccer, que é o nosso futebol. Portanto, em Portugal vivemos este tabu ainda há vocês vão para ali, os dois, dá pontapés um no outro e pronto, há aqui um desvalorizar. Se eles imaginassem o grau de profissionalismo, de treino, de dedicação e de esforço que é preciso fazer, não diziam estas asneiras gravíssimas. E depois, há aqui também uma situação que é, as pessoas não percebem que tu, para ter sucesso dentro da área dos esportes de combate, tens de ser um indivíduo altamente inteligente. Tens que decidir, tens que ter decisões
importantíssimas ao milésimo de segundo. Logo, tens que fazer análise de distância, de velocidade, quase como se fosses um físico, de potência, de respiração ao mesmo tempo. Portanto, tu englobas uma série de ciências na prática. E as pessoas acham que é fácil e depois, quando vão praticar numa fase mínima, percebem a complexidade do desporto. E o treino que está ali envolvido. Eu acho piada nessa situação porque eu estive na Tailândia em 2005 em Bangkok e vi combates de Muay Thai que aqueles combates que tu estás a entrar nas arenas e eles estão a apostar a dinheiro Sim. e com arenas gigantes e aquilo só de ver os miúdos já dói. Imagina-te os grandes. Imagina-te não, porque tu sabes bem o que Eu já é. estive lá também. Eu já estive lá, já vivenciei isso tudo. Uma das coisas que faz com que aquilo funcione, as apostas são a maior fonte de rentabilidade dos atletas. Quanto mais apostarem no atleta, mais dinheiro ele ganha. Portanto, como em Portugal as apostas esportivas são proibidas legalmente, não é? São proibidas, o nosso desporto não dispara, não cresce, puramente por causa disso. Porquê? Há apostas esportivas, o interesse aumenta. Há várias apostas em dois atletas, o interesse aumenta. Se o interesse aumenta, há mais público. Se há mais público, as televisões vão entrar. Se as televisões entrar com as transmissões, vai entrar os patrocínios. Entrando os patrocínios, toda a gente ganha. Os atletas ganham mais porque vão ter patrocínios pessoais. As televisões ganham mais porque vão também fazer sponsors de vários produtos. E a máquina de fazer dinheiro começa aqui. Enquanto isto não se desbloquear, continuamos aqui pequeninos como sempre, como Portugal sempre. Aliás, nós vimos há pouco tempo o valor que foi englobado na última luta grande que existiu, que se estava a falar de milhões no prémio, só para se ter uma noção. Mas pegando até num dos pontos que tu estavas a tocar, no autocontrole, na dinâmica, na disciplina, há 22 anos atrás eu tive um colega meu que também lutava kickbox e uma vez, à saída de uma discoteca na altura, houve uma malta que se meteu connosco e houve pessoal que disse, então, Joel, então não fazes nada. E ele disse, para quê? Vamos estar a chatear, meto já no hospital, vamos mas embora. Isto para dizer o quê? No autocontrole que tu estavas a falar, e muito bem, e que a maior parte das pessoas não tem a noção, que às vezes, mesmo vocês estão altamente treinados para serem frios cá fora e para não nos deixarem afetar com pequenas coisas que a qualquer um do ser humano normal iria afetar. Eu por vezes, estou sentado nas bancadas como espectador de alguns eventos esportivos, de esportes de combate, e estou a ouvir pessoas na bancada que nada têm a ver com o desporto, a não ser espectadores, ou familiares, ou amigos, e estão a insultar completamente e a difamar as pessoas que estão dentro do ringue. Porque o gajo não sabe fazer nada. Eu, se fosse para ali, fazia assim, enervava-me, e fazia assim, fazia assado, e não sei o quê. Para estes treinadores de bancada, eu dou-lhes um conselho. Treinem uma semana. Coloquem umas luvas, treinem uma semana num ginásio à vossa escolha. E depois fazemos uma brincadeira. Uma brincadeira de vamos marcar uma simulação. Nem sequer é sério. Nem sequer é amadora. Só brincar. Uma simulação de uma luta. Mete-se uns capacetezinhos para ninguém se magoar, mete-se umas luvas grandes, mete-se outra pessoa à tua frente e vão os dois para dentro das cordas. E agora tens 3 assaltos para te safar. Desenrasca-se. E agora enerva-te lá a ver como é que isso funciona. As pessoas não imaginam o controle emocional que é preciso. As pessoas não imaginam fisicamente o esforço que é preciso. Não fazem ideia. Aliás, já há muitos anos que existe um estudo de Oxford que diz que o stress da competição dos esportes de combate no alto rendimento equivale unicamente ao stress em cenário de guerra. Porquê? Porque quando tu chegas ao profissionalismo nos esportes de combate, estás a pôr a tua vida em perigo. Tu estás a pôr o teu corpo em perigo. Isto é antinatura. Portanto, tu estás a sofrer, tu sofres uma pressão de quase morte porque tu estás em alto stress durante aquele tempo todo.
Portanto, àqueles que acham que são capazes, o meu conselho, muito sincero, é experimentem. E depois falamos. Surgiu-me agora uma história também muito interessante que tem a ver com isso que estás a falar, que uma vez esse mesmo colega, em contexto já de trabalho, já nem tinha a ver com o contexto da noite, mas em contexto de trabalho, ele costumava andar com umas luvas de treino no carro e até tinha mais do que umas, e na brincadeira o pessoal no escritório começava a mandar uns socos uns aos outros. E às vezes havia uma malta que dizia: opá, ó Joel, pega tu nas luvas, anda lá, pega tu nas luvas, que eu quero é ti, porque tu é que és o profissional, e porque tu é que lutas, e porque tu é que... E ele na brincadeira: opá, esquece isso, vá, brincar entre vocês, não queiras estar a abusar. E uma vez insistiram tanto, que ele meteu as luvas, mas ele só estava a defender-se. E a pessoa do outro lado estava-se a entusiasmar, e ele só dizia: estás a abusar. E ele só se continuava a defender, não fazia mais nada. E só dizia: estás a abusar. Passado um bocado, ele espetou-lhe um murro nas costelas e o outro só disse assim: foda-se, não sabes brincar, oh caralho. Infelizmente isso é mais um sinónimo, isso aí é mais um sinónimo de vitimização. Não é? É um sinónimo de vitimização e de ignorância, porque ele é que provocou, o único responsável pela situação foi ele, e depois ele não é o culpado, o outro é que é. E ele até o estava a avisar várias vezes: estás a abusar. Não, mas isso é uma história que se repete milhares e milhares de vezes. E eu sofri muito desse tipo de brincadeira, eu afastei-me muitas vezes com esse tipo de brincadeira, brincadeiras que se prolongadas acabam por correr mal. Eu passei por esses processos todos, sei muito bem o que é que isso é. Aliás, eu tirei o curso, na altura a licenciatura ainda era de 5 anos, depois é que passou a 3. Eu tirei a licenciatura de 5 anos e mesmo dentro do profissionalismo, que é, ou que deve ser, uma faculdade de desporto, os próprios professores das outras áreas, quando estavam a fazer a chamada e em frente à chamada, por exemplo, chamam um nome e em frente sabem que ele é profissional de basquete. Chamam outro nome, é nadador. Chamam outro nome, é do vôlei. Eu era o único gajo dos esportes de combate. E mesmo pessoas docentes que deviam ter uma sensibilidade diferente faziam aquele tipo de comentário pejorativo do rei. Então tu é que és perigoso, não é? Tipo, bam, eu já tinha... Que realmente eu nunca ouvi isto. Só milhares de vezes já. Tipo, as pessoas já me diziam aquilo, eu já entrava para um lado sempre pelo outro, já nem ligava. E ficava até admirado pela negativa como é que pessoas ligadas ao desporto faziam esse tipo de reações. De comentário. Isto era como eu virar-me para um gajo da dança: então pá, tu é que és bailarino, não é? Então, se o gajo é bailarino, não é? Há coisas que não... Olha, chegamos ao intervalo, vamos fazer uma pequena pausa de 1 minuto e já voltamos para a quinta base. Até já. Olha, não toques em nada. Está bem.
Estamos então de volta aqui à conversa com o Atílio Coelho, onde na primeira parte falamos sobre autoconhecimento, propósito de vida, disciplina e trabalho de equipa, e agora vamos tocar num ponto muito interessante que até já fomos tocando lentamente ao longo da primeira parte, que é o networking. Qual a importância do networking na tua área de atuação? Os contactos, a rede de contactos. Eu faço um bocado de networking à moda antiga ainda. E tenho-me apercebido e tenho falado com várias pessoas. Ainda hoje tarde estive a trabalhar com design gráfico, um amigo meu, e realmente é importantíssimo o networking. É uma área que eu não trabalho muito a nível desta parte mais digital. A parte digital é algo que eu tenho andado a desenvolver e estou a desenvolver de uma forma mais forte desde que começou a quarentena, porque o facto de estarmos mais tempo em casa quase que me obrigou a isto. Eu fazia muito networking na base de eu conhecia a pessoa e a pessoa tinha-me como referência, e quando surgia alguma situação relacionada com isto, a pessoa telefonava-me e passava o meu contacto, e era um bocado o passa-palavra quando as pessoas querem tirar algum tipo de coisa mais profissional, passam na academia e eu tenho uma conversa com as pessoas e conheço quem eles levam com eles, cumprimento, porque eu sou uma pessoa muito de afetos e de contactos e de cara a cara e de brincadeiras logo, e sou muito assim. Nunca desenvolvi muito aquele networking digital que está cada vez mais em desenvolvimento. Começo a perceber que é uma necessidade, começo a perceber a necessidade de trabalhar redes sociais, responder mensagens, fazer diretos, etc. Estou a aprender. Mas, por exemplo, qual é a grande importância que existe em ter quem trabalha na vossa área de combate, ter managers, ter sponsors, ter uma rede de contactos que vos possa abrir outros mercados? Qual é a grande importância disso? É gigante. É gigante e uma das situações que me acontece muitas vezes por exemplo, eu ligo para o Remo, aí, amigo, pá, estou aqui e precisava de uma situação, de um contacto assim, assim, assim. E o Remo diz-me assim, pá, mas tu conheces o gajo é este aqui, ele é teu amigo, pá, liga para o gajo. E eu, pois é, pois é. Portanto, o Remo tem um networking muito mais assente, tem uma base muito mais organizada do que eu, que nunca tentei desenvolver muito esta parte. Se calhar por ingenuidade também, nunca percebi o poder de networking. A nível de management, no atleta de esportes de combate, um bom manager é metade do caminho para uma carreira de sucesso. Porque um bom manager consegue-te levar ou consegue-te afundar. O papel de manager nos esportes de combate, lá fora, é uma coisa que existe quase centenariamente. Em Portugal é uma coisa que agora nos últimos 10 anos está a começar a desenvolver. Há 2, 3 managers já nacionais a colocar atletas lá fora em grandes plataformas esportivas. Mais uma vez é preciso ter o manager correto, o contacto correto, portanto, o contacto correto às vezes não é o que nos precisava de ser. Ter um mau manager, o que eu quero dizer é, ter um mau manager estraga-te financeiramente e estraga-te no avanço, porque tens o adversário errado no momento errado da carreira, estraga-te a carreira toda. Portanto, o management, a gerência do teu patamar de subida, de dificuldade, de combate para combate é muito importante, é preciso haver esta sensibilidade. E depois há aqui uma guerra, ou seja, o que eu sinto em Portugal é que parece que está tudo a começar, ainda é tudo assim muito, muito primitivo. O manager arranjou o patrocínio, mas se calhar prefere ficar com o patrocínio para ele, não quer partilhar o patrocínio com o atleta. O atleta também, quando arranja um patrocínio, eu falo para mim, não pensava em partilhar o patrocínio com o manager, porque o patrocínio é um valor tão pequeno que se for a ser partilhado não sobra nada. Às vezes há uns patrocínios de material de treino, umas luvas, uns calções ou umas roupas, como aqui, como o Marco 13, que é um indivíduo que apoia bastante atletas e de esportes de combate e que está sempre com uma abertura, com uma mentalidade muito boa para impulsionar novos talentos. Mas em Portugal é algo que está a começar ainda, embora quase de uma forma milagre, temos os melhores atletas do mundo sempre.
É engraçado que tu tocas aí num ponto muito interessante do atleta e da fase do atleta e do desenvolvimento do atleta. Tu andaste neste mundo durante 15 anos a trabalhar como atleta e agora estás numa outra fase. Tu vês que em alguns momentos há pessoas que querem acelerar lutas de carne para canhão para tentar Claro, com que claro. aqueles atletas morram à nascença. Não é morro lá na ciência. Ele não, ou seja, eu não estou interessado, em prejudicar o atleta adversário. Estou interessado em beneficiar o meu atleta. Portanto, se eu sou o atleta da casa e se sou o manager do atleta da casa, eu à partida tenho que fazer uma gerência inteligente. A gerência inteligente será trazer um atleta de nível igual ao meu atleta para proporcionar uma subida de experiência do meu atleta. Ou trazer um atleta com um nível ligeiramente mais baixo do que o meu para fazer um scorecard positivo, aumentar mais o rote e ajudar o meu atleta a subir de experiência e de carreira. Quando tu estás num patamar aqui e o adversário que vai combater contigo está num patamar aqui, que aconteceu-me a mim muitas vezes, automaticamente tu já vais com a corda no pescoço para o ringue. Pá, podes ser guerreiro, podes-te atirar, até pode surgir uma surpresa, porque os esportes de combate tudo é possível. Mas à partida já vais com a derrota. E tu sentes claramente que foste vendido, que o manager te vendeu. Pá, este gajo enganou-me. Vendeu-me como se eu fosse carne para canhão. E isso cria, acima de tudo, uma desconfiança e uma falta de ligação entre a pessoa que tu tens que ter mais ligação. Porque depois Olha, há quase. Depois também há aqui uma conivência. Para isto acontecer é preciso haver uma conivência entre o manager e o próprio treinador também. Porquê? Porque o atleta de esportes de combate tem uma característica que diz sempre que sim. Pá, queres lutar com não sei quem? Quero. Porque, por característica normal, ele quer lutar já. Portanto, tem que haver o travão. O travão, normalmente, é o treinador. O treinador é que diz, não. Pá, este gajo não é para ele lutar agora. Este gajo é para lutar mais à frente. Ou, pá, este gajo, tu não estás no momento bom, porque há altos e baixos, né, da carreira, tu não estás no momento bom, se calhar é melhor parar neste momento, etc. Só que, como tudo é gerido por dinheiro, e como o treinador também tem 30% do cachê, etc., às vezes não, muitas vezes são aceitos combates que não deviam ser aceitos naquele momento. olha, vamos então. Sexta base do sucesso que tem a ver com ser referência na área de atuação. Tu consideras-te uma referência na tua área de atuação? E se sim, porquê? E o que é Sem que te dúvida. diferencia dos outros todos? Considero-me, sem dúvida nenhuma. Acima de tudo, considero-me uma área de referência, uma autoridade não, mas uma área de referência, um nome de referência, não só dentro do desporto, no ensino também, e nas outras atividades que eu levo, como já falei, dentro da parte empresarial, da parte de gerência de recursos humanos, considero-me uma referência. Considero-me uma referência, acima de tudo, de caráter. Porque as pessoas, toda a gente que já trabalhou comigo, reconhece valores de caráter que ficam para toda a vida. Portanto, por exemplo, há muitos ex-colaboradores que trabalharam comigo, que cruzam-se comigo e a amizade mantém-se e a admiração mantém-se. E acontece muitas vezes pessoas procurarem serviços em que vêm ter comigo porque alguém deu uma referência bastante positiva. Isso é uma compensação enorme para mim, não é? Há uma satisfação Claro. enorme. Dentro da parte esportiva, considero uma referência muito forte. Porquê? Primeiro, tive uma carreira enorme, recheada de sucessos, e em que tive experiências diversas. Depois, fiz o que quase ninguém fez em Portugal, que foi a minha pós-graduação e a minha tese de mestrado é com base nos desportos de combate, uma área que nem sequer existe em Portugal, de alto rendimento. Portanto, eu tenho noções de alto rendimento dentro dos esportes de combate que a maioria das pessoas em Portugal não as explora. Porque a base do alto rendimento em Portugal é tudo a base do futebol. Depois, a busca de ferramentas, a busca de conhecimento, a busca de sabedoria em outras áreas complementares leva-me a aumentar a sabedoria dentro da minha área. Porque eu, por exemplo, vamos falar da respiração, porque já falámos aqui das técnicas de respiração. Todas as técnicas de respiração, meditação, limpeza dos órgãos internos, etc.
é uma parte muito ligada ao yoga, ao budismo, etc., que vira um bocado mais para a onda esotérica, mas que foi uma área que eu desenvolvi em que eu consigo aplicar os mesmos princípios dentro dos esportes de combate com altos resultados. Portanto, cada vez que eu exploro uma área de estudo, eu aumento os meus conhecimentos dentro da minha área de referência. E eu vejo que ainda existe muito dentro de Portugal aquela onda de não, isto é como eu digo e é como eu faço e assim é que é, ponto final, e estão ali as palas e mais nada. Até porque vocês utilizam muito a respiração, mesmo para oxigenar o corpo constantemente, porque estão constantemente aos solos. Tu, ao longo da tua vida, algum dia te passou pela cabeça que ias chegar a este patamar? Superaste muito aquilo que algum dia imaginaste ou estás muito aquém do que aquilo que imaginaste? Como eu disse, não havia, nem nunca houve um grande plano para chegar aqui. Eu fui-me surpreendendo, cada vez que me foi pondo um desafio, fui-me surpreendendo cada vez mais. Nunca pensei que o primeiro livro tivesse o sucesso que teve. Nunca pensei que o primeiro livro tivesse o sucesso que teve. Nunca pensei, sequer nem nunca me tinha passado pela cabeça lançar apresentações de livros nas FNACs, etc. Correu muito bem. Neste momento sinto-me muito confortável em escrever. É uma característica pessoal minha desde a infância. Sempre gostei muito de escrever. Sinto-me muito confortável em escrever. É óbvio que isso só não bastou. Eu precisei de pegar na caneta e estar aqui noites e noites em claro, agarrado, e tu sabes muito bem, não é? Porque isto é muito fácil, depois as pessoas folhear os livros não fazem ideia das horas e horas que tu estás a escrever, a passar a limpo, a rever, a riscar textos, a reformular textos, depois mandas os textos para análise, os textos vêm para trás e a revisar e diz, pá, não percebi o que é que quiseste dizer, ponto de interrogação, escreve outra vez, o que é que queres daqui, desenvolve isto aqui, Portanto, há milhares de horas de dedicação, de disciplina à volta da escrita. É algo que eu faço e ainda estou a fazer neste momento que não tem um retorno financeiro significativo, nem sequer é possível viver da escrita em Portugal, até porque percebi toda a máfia livreira que existe. Mas tenho outro livro já em análise, numa editora, estamos em negociações. Já tenho quase metade de outro livro escrito aqui em casa, porque são ideias, são situações que me vão passando pela cabeça, tanto na leitura de outras obras, como eu te disse, na minha parte, na minha corrida diária, etc. As ideias vêm-me à cabeça e eu tenho necessidade de as ir anotando. E depois, ao fim de um mês, tenho ali vários textos que dão boas obras e vou desenvolvendo-as. Portanto, a escrita é uma paixão, sem dúvida que a escrita tem sido uma paixão. Sabes que no meu caso nunca foi o meu objetivo escrever um livro. Há 3 anos eu fui convidado para escrever um livro, mas nunca foi um sonho meu. Então era uma editora que acompanhava o meu trabalho já há muitos anos, de outros trabalhos que eu fazia, e dizia, opá, por que não partilhar o teu know-how com outras pessoas? E na altura eu disse, opá, tudo bem, eu escrevo um livro, não há stress, mas tem que ser os temas que eu quero, o título que eu quiser, e só o que eu colocar lá dentro é o que fica, não há tirar situações. E na altura até pensei que a editora não ia aceitar, eu pensava, já me safei de escrever o livro, e a editora disse, não, pronto, tudo bem, sendo assim, é o que tu quiseres, nós queremos é que tu partilhes o teu know-how com outras pessoas. E aquilo foi um massacre para mim durante os primeiros 3 meses, primeiro começasse a escrever, Deus me livre, porque nunca tinha escrito um livro, não era um sonho meu, e depois tive que, lá está, utilizar as técnicas de coaching para dizer, pá, vai ter que ser. E então nos 7 meses seguintes acabei por escrever o que saiu para as livrarias. Mas nunca Portanto, foi uma cena de, eu quero fazer isto, ou quero lançar outro, ou quero... Tanto é que eu brinco com as pessoas e digo que o meu próximo livro é só daqui a 40 anos. Ou seja... o percurso foi diferente. Eu deparei-me com muitas portas fechadas, com muitas dificuldades e com aquela situação que sentes a não aceitação sequer de quererem perceber se o teu trabalho vale ou se não vale, até porque pá, este gajo é das lutas, portanto o que ele escreveu não deve ter qualidade. Tive e tenho
a sorte de ter o Rémulo ao meu lado, que me ajudou em muitos processos, embora eu sempre escrevi bem, e ele ajudou-me em muitos processos de comunicação escrita, com a qualidade de jornalismo que ele tem, foi-me explicando e foi-me ensinando a certas coisas. Também trabalhou o networking da parte dele para me ajudar, mas tenho alguns episódios hoje em dia caricatos que ele brinca com a situação, que ele diz, isto se não fosse difícil, tu não eras o gladiador, isto tem que ser difícil, senão... portanto, pauta-se um bocado, lá está, o degrau a degrau, dificuldade a dificuldade, e as coisas lá vão sendo feitas, às vezes com mais frustração, às vezes apetece-me, não vou escrever nada, ando sempre aqui, parece que ando aqui a fazer uma batalha contra isto tudo, tenho que lutar contra isto tudo, tenho que andar a bater às portas todas, a telefonar para as pessoas, mas depois quando tens sucesso em alguma coisa, a coisa compensa, né? Enches o peito, sabe muito bem. É como tu dizes, não dá para viver de livros, mas fica a satisfação de obra feita, se não for mais nada. Porque a maior parte das pessoas nem tem a noção dos valores que são esmagados para as grandes superfícies nos livros. Eu tenho uma prima minha que aqui há uns tempos me perguntou, eu fiz as contas com ela meteu a mão na queda, ficou assustada. E ela, mas tu tiveste prejuízo no meio disto tudo? Depois tive. Eu com as viagens para aqui, para ali, com as despesas, só tive prejuízo, não ganhei nada com isto. Mas há um fator de compensação que faz com que isso fique tudo para trás, que é, recebo muitas vezes mensagens nas redes sociais de jovens que leram um livro, que se identificam, que dizem que passaram por situações idênticas. Aqui há pouco tempo, estou-me a lembrar de um rapaz adolescente a dizer que muito obrigado, eu li o livro, também vivo num bairro social, também passei muitas dificuldades, sei o que é passar fome também, ler o livro deu-me, ler a sua história, ler o livro e os textos que você escreve, de técnicas, como chegar aos sítios, deu-me uma nova vontade, um novo impulso, obrigado. E isto é muito compensador, tu percebes que há pessoas que se identificam com a tua história, que se calhar até aquele momento até tinham vergonha de dizer as origens, o que é que passaram, o que é que não passam, as dificuldades, e a partir do momento que vem um role model, não é? Que vem aqui um exemplo, têm arriscam mandar uma mensagem, e eu noto muitas vezes que eles mandam na mensagem é quase a medo, estão a escrever ali a medo, não querem chatear, e eu agradeço sempre, convido para as pessoas passar na academia se tiverem possibilidades, convido para levar o livro para eu assinar, para dar um abraço, para tirar uma foto, porque eu não é o facto de escrever um livro, deixo de ser quem sou. Claro que sim, e é uma questão de satisfação pessoal e de partilha para com os outros. É mostrar também às outras pessoas que se tu conseguiste, porque é que os outros, se trabalharem para tal e se também se esforçarem, não hão de conseguir. Sabes que há muita gente que vê o trabalho, principalmente das pessoas que estão no topo, acham que as coisas caem do céu. E esquecem-se que por trás disso existe um grande alicerce e existe só a ponta do iceberg que é visto pelas pessoas. O resto, a estrutura toda para baixo, muitas vezes leva anos, décadas, e a muitos o sucesso só chega quase no fim de vida até. Uma outra situação que me compensa muito, que me dá muito prazer, é as palestras. Por acaso agora, também com certeza por causa desta situação toda da pandemia, estes últimos 4 meses, esta loucura toda, mas eu ano passado fui convidado para algumas. Eu gosto muito, como já disse, do contacto com o público e de falar com as pessoas e do estar ali a sentir a energia das pessoas. E é uma coisa que me dá um prazer enorme poder chegar ali, poder pôr os cintos, eu pôs os cintos no chão à disposição para eles tirar fotografias com os cintos, meter os cintos à cinta, meter os cintos ao ombro, contactar com aquilo, perceberem, a partilha, fazerem perguntas, fazerem perguntas, interajo muito com as pessoas, é algo que me dá um prazer muito, muito grande, poder explicar às pessoas exatamente o que tu acabaste de dizer, que nada do céu só cai a chuva. É preciso andar. E há dias que umas bolas de Saraiva também. Olha, quais são as tuas 3 maiores referências a nível mundial e porquê? A nível mundial. Olha, agora na leitura eu tenho estado nesta fase da minha vida muito focado em James Allen.
tenho andado a ler os livros dele quase todas. Aliás, estava à espera da abertura da FNAC para buscar um livro encomendado daqueles mais raros dele. Gosto muito das analogias, identifico-me muito com a linguagem, identifico-me muito com a forma de pensar, com a simplicidade que ele põe nas palavras. Portanto, neste momento, a nível de literatura, James Allen. A nível de referências desportivas, tive várias referências desportivas ao longo da minha vida. Tive várias referências esportivas, normalmente todas ligadas ao pico, ao topo dos desportos de combate, não é? Algumas tive o prazer de conhecer, outras não. Fugindo da parte dos esportes de combate, o Ronaldo, sem dúvida, é uma referência por causa do trabalho, é uma autoridade pelo mindset que ele põe nas coisas, a mentalidade vencedora que ele tem. É daquelas pessoas que eu gostava muito de conhecer, gostava muito de ter a oportunidade de privar uns minutos pela origem dele, pelo caminho dele, pela identificação disso tudo. Eu falo com alguns amigos que foram jogadores de futebol profissional, alguns deles que representaram grandes clubes mundiais e tudo, e em brincadeira, e eles dizem-me que se eu fosse jogador de futebol, que eu era daqueles que até comia a relva. Quer dizer, eu não me foquei para o futebol. Se me tivesse focado para o futebol, com certeza que tinha sido um trabalhador dentro do campo, como fui um trabalhador dentro dos desportos de combate. Porque eu, mais que gostar de ganhar, eu não gosto de perder. A minha chatice por perder é muito maior que a minha alegria por ganhar. Estás a perceber o que eu quero És muito dizer competitivo. com isto? Sou muito competitivo. E isso também tem muito a ver com o facto do ambiente em que eu fui criado. O ambiente da rua, ser criado na rua, ser criado no bairro, a competição constante, a agressividade constante de tentar ser alguém. Isso são valores que são incutidos muito quando tu tens uma infância dura. Os valores da rua, de competitividade, de sobrevivência, são muito incutidos. Portanto, eu dou por mim, mesmo dentro dos esportes de combate, nos treinos, por exemplo, a fazer jiu-jitsu, tenho supremacia clara sobre o colega de treino. Está tudo bem, não é normal, é base, ok, estou dentro do meu nível, estou a treinar e o colega finaliza-me, faz-me uma chave, obriga-me a bater, obriga-me a desistir. Há uma frustração em mim e eu não gosto mesmo de perder, nem a feijões, eu não gosto mesmo de perder. Portanto, a minha chatice por perder é muito maior que a minha alegria de ganhar. Olha, vamos entrar na sétima base do sucesso, que tem a ver com o foco. Consideras-te uma pessoa focada? E qual é a importância do foco no teu negócio? Muito, muito focada. Muito mesmo. Aliás, eu às vezes, a nível familiar, até cometo o erro de estar tão focado que fico obcecado com a tarefa e às vezes esqueço-me um bocado das pessoas que estão à minha beira, que estão ao meu lado, que estão a fazer a caminhada comigo. Eu passo muito do foco para a obsessão, de tal forma que eu estou mentalizado naquilo. Eu sou muito aquele tipo de adulto que do nada começa a viajar. Estamos a falar qualquer coisa e eu a meio dá-me uma branca que estou a viajar porque estou a viver algo, estou a focar algo no meu pensamento já lá à frente, relacionado com o trabalho, relacionado com a tarefa em si. Já estou a dizer, pá, esta situação vai ser assim, então já estou a viajar, já estou a visualizar. Já estás a fazer visualização criativa. E faço isso sem eu provocar. Dá-me uma ausência quase e viajo lá para a frente. Sou muito focado em tudo que me meto. Mais uma vez, já o era, mas treinei-me a ser mais. E ainda treino, porque às vezes sinto que às vezes foge-me o foco, porque ando com atenção variada, né? Porque acumulo muitas atividades e muito a carga horária de um lado para o outro, a correr, etc. E às vezes sinto que estou desfocado nesta área ou naquela, paro um bocado e tento equilibrar o foco pelas áreas, pelos quadrantes da vida. Focas-te em dizer não ao que te faz perder tempo? Muito. Já não preciso me focar, digo logo imediatamente. Digo logo, não fui assim a vida toda. Não fui assim a vida toda. Mais ou menos até aos meus 30,
32, 30, 32 anos, custava-me dizer que não a situações que me prejudicavam e custava-me a dizer que não a pessoas que me prejudicavam. Até que comecei a aprender da pior maneira, que às vezes dizer que não era a melhor coisa que eu podia fazer por mim. E comecei a dizer que não, primeiro a situações, não pá, desculpa, mas não vou, pá, não me interessa. É isto, aqui comecei a aprender a dizer que não. Mais uma vez tive que me forçar a dizer que não. E depois comecei a dizer que não a relações pessoais tóxicas. Que é o essencial, que é a primeira coisa que nós devemos dizer que não. mas às vezes são difíceis de identificar, e depois ainda há outra coisa, que é depois de as identificar, não te consegues livrar delas. Não é? Há um apego, há ali uma fase de apego que tu andas a tentar cortar aquilo e não consegues. Ou por remorso, ou porque não queres ser mal interpretado, ou por isso. Há uma série de situações ali emocionais que depois não te deixam. E nessa área, principalmente, tive que focar muito tempo nisto. Muito tempo aliás, conversas, quase conversas de amigos, quase formações académicas, e tive algo que eu vejo muitas pessoas a dizer que querem mudar, mas não mudam, porque não têm a humildade de procurar ou de querer mudar. E eu, a dada altura, quando passei por essa fase do despertar, comecei a fazer as perguntas e a ir atrás das perguntas. Portanto, eu durante esse ano inteiro, durante um período de um ano, eu fui atrás de falar com psicólogos, fui atrás de falar com psiquiatras, fui atrás de falar com coaching, fui atrás de falar com mestres de yoga, mestres de meditação, mestres budistas, fui falar com padres à igreja, fui falar com treinadores profissionais, fui falar com amigos. Portanto, eu abri-me para o conhecimento, exatamente. Abri-me para o conhecimento, abri-me para a experiência dos outros, abri-me para os conselhos, tive que pôr o ego de lado e munir-me da humildade para poder adquirir, dizer, eu tenho um problema, eu estou com um problema, não estou a conseguir resolver o problema, preciso de ajuda. Ferramentas. Exatamente. E de ajudas. Olha, o que é essencial e o que é opcional na tua vida? O exercício físico é essencial. O exercício físico, neste momento, é essencial. Televisão é opcional, completamente, cada vez menos. Aliás, quando eu digo televisão, digo umas séries em streaming, o resto está fora de questão, completamente. Imprensa escrita está fora de questão, completamente. Portanto, nem vou dizer que é opcional, está arriscado logo, à partida. Está arriscado à partida. O que é essencial? Equilíbrio. Equilíbrio alimentar. Cada vez mais o tratar do corpo, do templo, a nível alimentar, a nível de práticas saudáveis, até pela experiência que tive de doença, o susto que tive um susto muito grande, do nada, em que me obrigou a reestruturar e a preocupar-me mais com o meu corpo. Portanto, alimentação, rotinas saudáveis, pessoas saudáveis, e há aqui algo que é cada vez mais importante para mim, que é estar o maior tempo possível com as pessoas que amo. Comecei a perceber a preciosidade que é o tempo da vida. Olha, vamos tocar então numa oitava base de sucesso, se assim lhe quiser chamar, e tu fogo, então, mas eram só 7. Vamos imaginar que temos que tirar as 7 que falámos até aqui e terias que acrescentar uma outra que não estas, que é o que acrescenta e o que faz, acaba por criar a equação Atílio Coelho, o gladiador. Ou seja, vamos supor que tu tens as 7 bases que falámos até aqui, mas agora tens que meter uma outra. Qual seria e porquê? Que é o que acaba por completar o teu ADN e os teus resultados. É muito fácil. O amor. O amor por tudo que nós fazemos é que nos leva à excelência. O amor. O amor pela prática desportiva que vira profissional, o amor sincero pelas pessoas que estão à nossa volta, o amor pela escrita, o amor pela leitura, o amor pelo streaming, o amor pelos lives.
quando as coisas são feitas por amor, resulta sempre num resultado positivo. Vamos imaginar que tu tens a maior empresa do mundo de publicidade que chega aqui à tua beira e diz assim: ó Atílio, vais ter a hipótese de fazer um spot publicitário que vai estar em mais de 200 países durante uma semana, assinado Atílio, o Gladiador Coelho. Qual seria a frase que tu irias meter nesse spot e porquê? Olha, é fácil. É muito fácil. Eu lia o último parágrafo da contracapa do livro. Pegava e dizia assim: não desistam por nada. Tudo é possível. É só preciso sonhar. Façam de tudo, mas tudo para serem felizes. Só isto. Se tivesses a hipótese de falar com 3 pessoas, vivas ou mortas, durante 10 minutos, quem seriam e porquê? Como já disse, gostava muito de falar com... Gostava de ter o prazer de ter uns momentos com o Ronaldo. Até porque acho que ele tem quase certeza que é um rapaz humilde. À parte de toda a condição financeira que ele tem, acho que é um gajo humilde, com certeza. Ia ser uma conversa muito sem grandes rodeios. Gostava muito de falar com o Afonso Henriques, quem fundou o nosso país, porque eu sou muito patriota, sou muito saudoso dos valores dos heróis portugueses, sou muito saudoso dos heróis portugueses. E agora falta uma, não é? Apanhaste-me desprevenido nesta. Se calhar gostava muito de falar com o Mohamed Ali, porque é uma referência mundial dentro dos esportes de combate. Se calhar com o Mohamed Ali. E há outro português que eu gostava muito de falar, porque acho-lhe uma piada enorme, que é o Paulo Futre. Gostava muito de falar com o Futre. Oh, mano! Gostava muito de falar para saber a história do Porsche amarelo. Se conheces o Futre, diz que tem aqui um campeão no Norte, gostava de falar com o gajo. Já lhe mandei o convite, mas ainda não recebi resposta. Gostava muito de falar com o sócio. Olha, mas ele é que tinha a visão dos chineses. Os chineses. É. Olha, vamos pegar no livro 7 Bases de Sucesso e vamos fazer uma brincadeira em que eu vou folhear durante 3 vezes e tu vais mandar parar. Quando tu me mandares parar, vai saltar uma palavra à minha vista. Eu vou-te lançar essa palavra e se te fizer lembrar uma história, partilhas essa história connosco, ou então o que é que essa palavra significa para ti. Vamos lá. Ok. Bom, tá. Vai lá. Chuta. Privilégio. Eu tive e tenho o privilégio de ter pessoas muito importantes como amigos. Eu prezo muito a amizade, e a amizade com o seu sentimento total de amor pelo amigo, amor pela pessoa, querer o melhor para a pessoa que está ali. Tenho que referenciar o Rémulo como uma delas. Tenho outro grande amigo meu que tem sido quase como um irmão mais velho, que é o Jorge Breik, que tem-me ajudado imenso a nível comportamental e a nível de conselhos, às vezes, de certas situações da vida que me revoltam, e ele tem tido sempre uma palavra amigo. E tenho o privilégio de estar rodeado por pessoas excelentes na minha academia. Tenho o privilégio também de poder conviver diariamente com o meu sócio, que é o Luciano Moura, que é alguém que está sempre disponível para me ensinar alguma coisa, para me ajudar e para fazer, acima de tudo, essa transmissão de uma forma com carinho e com uma educação extrema que me leva a querer cada vez subir mais. Por isso, acima de tudo, eu até tenho o privilégio de viver nesta fase fantástica e nesta fase curiosa do mundo que estamos a viver. Portanto, para mim tem sido um privilégio enorme, até o facto de estar aqui é algo que eu nunca pensei estar a fazer aqui um direto. Portanto, é um privilégio, sem dúvida. Olha, eu te conheci, vou-te ser sincero, através do Rémulo, porque senão não conhecia. Porque ele diz, campeão é o Atílio. E eu, o Atílio? Mas quem é o Atílio? Foi quando eu fui depois pesquisar a tua história e perceber quem é que era o Atílio. Estavas a perguntar coisas engraçadas que a gente se lembra. Tu acabaste, ao dizeres-me isto do Rémulo, acabei de me lembrar de uma expressão que esse meu amigo, o Jorge Breik, me diz muitas vezes, que é:
o meu amigo é o melhor do mundo, mas eu tenho que ser o melhor do mundo para o meu amigo. É verdade. Portanto, o Hamilton para mim é o melhor do mundo, mas eu sei que ele corresponde da mesma forma. E isto é a amizade verdadeira. Claro que sim. E nota-se que vocês gostam bastante um do outro. Eu vi nas outras lives que eu fiz que vocês defendem-se muito. Vamos então à segunda. Vai lá, começa lá do início. Começa lá do início. Aí. Mexer. 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 Pá, houve situações na minha vida que mexeram sem dúvida com o rumo. Agora para o pessoal ver que eu não estou a fazer batota, está aqui. Houve situações na minha vida que mudaram, que mexeram completamente o rumo da minha vida. E eu agora vou dizer algo que mexeu completamente o rumo da minha vida, à parte do que eu já falei. Há aqui uma situação que mexeu completamente o rumo da minha vida e que os jovens hoje em dia não dão valor nenhum, que foi o facto de eu conseguir ter entrado para a faculdade. De uma forma inicial, nos primeiros 2 anos, entrei com uma bolsa desportiva e depois acabei os últimos 3 anos com uma bolsa social carenciada. O facto de eu ter entrado para a faculdade mexeu de tal forma na abertura e no aumento dos meus conhecimentos que tornou-me um ser humano de outro nível. Completamente. Deu-me acesso a uma plataforma. Que eu não tinha. A outro mundo. E outro conhecimento. Vamos então à última. Tá bom. Tá. Mente e corpo. Mente e corpo. Pá, isso, mente e corpo se eu tivesse que pôr um título, se me dissesse assim, põe um título dos últimos 5 anos da tua vida. Está aqui para a malta. Mente e corpo. Se me dissessem, põe um título dos últimos 5 anos da tua vida, eu punha mente e corpo. Porque durante todo o trajeto desses 5 anos para trás, eu trabalhava muito a parte física. E deixava a parte mental, a parte espiritual, energética muito de lado. Comecei a perceber que uma é indissociável da outra. Tem que caminhar lado a lado em equilíbrio. E nos últimos 5 anos para cá, até ao momento presente, eu tenho feito esse equilíbrio e tenho trabalhado muito a parte mental. Muito. Atílio, onde é que a gente pode encontrar nas redes sociais, se tu assim o entenderes? Eu tenho um Instagram profissional, Atílio Gladiador Coelho, o Instagram profissional, que qualquer pessoa pode mandar mensagem, a perguntar, ou a ver, ou etc. E tenho o Facebook, já é um Facebook pessoal, que é igual, Atílio Coelho. No YouTube, há muitas pessoas que também me mandam mensagem pelo Instagram a dizer que vêm muitos combates meus e muitas peças antigas minhas no YouTube. Portanto, em Atílio Gladiador Coelho no YouTube aparece para lá dezenas e dezenas de combates antigos, combates novos, montagens, best-ofs, entrevistas antigas de várias situações. Às vezes é engraçado ver essa nostalgia também. E às vezes deparo-me também com alguns vídeos meus do YouTube postados em outras páginas. Pessoas a dar os parabéns, a dizer que eu vi este combate em direto há 15 anos atrás, eu vi aquele combate em direto há 10 anos atrás. Portanto, a mim já me despertaste a curiosidade e procurar o vídeo que tu estavas com o pé partido. Está lá, tem lá, por acaso. Tem lá, sim, senhora. Olha, Atílio, quero-te agradecer de fundo do coração esta conversa que nós tivemos durante 1 hora e 35 minutos. Parabéns pela pessoa que és, pela forma como tu estás na vida, porque nota-se que, ou seja, todos os sucessos que tu alcançaste, poderias ser uma pessoa que podia-lhe subir estas coisas todas à cabeça e ser uma pessoa prepotente e ser mil e uma coisas que nós vemos de outras pessoas, mas é muitas vezes nestes palmarés gigantes que nós vemos a essência da pessoa. E a realidade é que adorei-te conhecer como pessoa, a calma que tu transmites, a forma como tu transmites as tuas palavras e as tuas mensagens,
Por isso, quero desejar agora, nesta fase da tua vida diferente, também os mesmos sucessos a criar campeões da mesma forma como tu foste campeão. E deixo-te despedir da malta e agradecendo-te uma vez mais de coração esta conversa. Ora bem, para terminar, acima de tudo quero agradecer o convite, quero agradecer a paciência em ajudar-me a entrar na página. Quero agradecer a todos que estiveram a ver e aos que vão ver depois em diferido também. Um abraço para todos os que estão perto de mim e aqueles que eu gosto muito. Um abraço muito grande para o meu amigo Bruno. Gosto muito dele, sei que ele é assíduo a ver isto e está sempre emocionadíssimo, com uma energia positiva enorme. Um bem-ajem a todos e façam o favor de ser felizes. Campeão, obrigado e muita saúde e sucesso. Obrigado. Voltamos amanhã para mais uma live. Até amanhã. Até amanhã.